Então, na verdade, para descobrir a localização em que o anticristo se levantará, ou a localização do anticristo, o espaço geográfico que ele vai agir, precisamos olhar para a Bíblia com os óculos do Oriente. É porque de um tempo para cá começou-se a falar muito em Europa, começou-se a falar muito em América do Norte, que o anticristo viria dali, porém a Bíblia sempre se centralizou na parte oriental do planeta, né? Então lá é que Deus começou o mundo, lá é que Jesus veio ao mundo e lá é onde Jesus voltará. E é por isso que lá tem tantos conflitos dessa forma, porque é algo espiritual ali. E Daniel, capítulo 11, vai nos passar informações sobre isso. Precisamos entender que Daniel vai dando umas profecias como se fosse uma forma de se cumprir em duas etapas as profecias. Elas se cumprem uma parte já é passado para nós, né? Mas é só uma sombra para apontar para o cumprimento definitivo. Entenderam? Então Daniel 11 também faz isso. Ele vai passando ali, dando essas informações. Mas nós precisamos voltar ao cerne da questão. Qual é o cerne da questão? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, né, para de Abraão formar um povo, que formou ali o povo de Israel, mas também formou o povo que é inimigo de Israel hoje, porque Abraão teve 2 filhos, mas o primeiro foi Ismael, com a escrava, e ele era egípcio, por parte de mãe, e Abraão não era israelita, né? Abraão ele era de Ur dos caldeus, ali da área da Babilônia, aonde fica hoje o Iraque. Mas ele foi caminhando, subiu até lá perto da Síria, depois foi descendo, foi até o Egito, passando por Canaã, depois voltou e se estabeleceu em Canaã. Esse foi o chamado de Deus, porque a cada passo que Abraão dava, Deus estava delimitando o espaço geográfico que daria a sua descendência. Então ali ele teve o seu primeiro filho, que foi com a escrava. E depois teve o seu filho com a sua esposa, que foi Isaac. E, estranhamente, né, mais à frente, Isaac tem 2 filhos. E o seu primeiro filho, porque eles eram gêmeos, né, mas tem aquele que nasceu primeiro, foi Esaú. E o segundo, Jacó. E Deus, nesses 2 fatos, os planos dele não são com os primogênitos, são com os filhos menores, o segundo filho. No caso ali, Isaac nasceu como o segundo filho de Abraão e Jacó como o segundo filho de Isaac. E esses 4 personagens, Isaac e Ismael, têm a sua descendência, né? Tanto também como Esaú e Jacó. Isaac vem o povo de Israel, que vem Jacó, e vem o povo com as 12 tribos. Ismael, a Bíblia diz que a mãe dele o casa com uma egípcia. Então Ismael, que já era de mãe egípcia, agora tem uma esposa egípcia e forma então uma família egípcia. Então toda a sua linhagem vai para aquele lado ali que são inimigos de Israel. Mas na frente, inclusive, escraviza o povo de Jacó, né? Lá o povo de Israel por 400 anos. E no caso de Esaú e Jacó, é a mesma coisa. Jacó vai dar origem ao povo de Israel, ao qual Deus tinha uma promessa, e Esaú fica na sua rebeldia e vai dar origem a outros povos. E em Gênesis também vai relatar os descendentes de Esaú, que sempre se opuseram aos descendentes de Jacó. Então, essa é uma história que começa aí, essa longa história que estamos vendo hoje, desses ataques dos povos ao redor ali do Irã, do Líbano e tantos outros povos ali em Gaza, que fica no próprio território de Israel, são povos que são descendentes desses 2, de Ismael e de Esaú, né, na sua longa trajetória, também filhos
de Abraão. Então, para entendermos toda a profecia bíblica, é preciso entendermos a geografia e a parte também de descendentes, né? Toda a sua genealogia. Então vamos ver que no capítulo 11 do profeta Daniel, estamos vendo uma preocupação do profeta em delimitar a área geográfica em que o inimigo de Israel, o inimigo de Deus, o inimigo do seu povo, né, do povo de Daniel, iria se levantar, que para nós hoje o chamamos de anticristo, né? Então, a Bíblia vai dizer que o livro de Daniel, no tempo de Daniel, ele estava selado. Daniel não entendeu algumas informações que Deus deu para ele, porque não era para o tempo dele. Eu costumo dizer que o livro de Daniel é como se Deus lançasse um rolo ao longo do tempo, e à medida que ele vai se abrindo, quem está vivendo naquela era, naquele século à frente, vai tendo mais luz, vai tendo mais abertura de entendimento para o livro de Daniel. E ele será aberto, né? Vai ser retirado o selo do livro de Daniel. Então, quando diz que o conhecimento aumentará, a ciência aumentará, essa ciência não está falando necessariamente da tecnologia que estamos vendo hoje. Isso também está acontecendo paralelo. Mas a ciência de conhecimento, no sentido de conhecimento do livro de Daniel, das profecias, que estamos vendo hoje muitas coisas se revelando, muitas coisas aumentando o conhecimento sobre o livro de Daniel, porque diz que muitos correriam de um lado para o outro em busca dessa informação, né? Então, como a gente consegue definir isso? Vasculhando o livro de Daniel. Então isso é algo que precisamos ter em mente, porque se estamos tendo uma revelação bem mais ampla do livro de Daniel hoje, é porque estamos bem perto do tempo do fim. Porque o tempo do fim é quando o livro de Daniel seria retirado o seu selo. O Senhor retiraria o selo para que o conhecimento fosse abrangente a todos, né? Porque diz que aquela geração não ficaria sem entender o que deveria acontecer naquele tempo do fim. Então a compreensão do livro de Daniel está cada vez mais aberta, né? Cada vez mais esclarecida. E uma coisa interessante que a gente precisa sempre estar focado é na parte geográfica que a Bíblia está mencionando. Aquilo ali não é à toa. Tanto geográfica quanto a genealogia. São duas coisas talvez chatas de estudar na palavra, mas elas são imprescindíveis para termos a compreensão melhor do que a palavra está querendo dizer, né? A geografia bíblica, ela é muito importante. E ela é centrada em Israel e os seus inimigos ao redor, nos quais Deus chama de amantes de Jerusalém, né? Porque Israel, Jerusalém, né, que é a sua capital, quando está se envolvendo com esses países ao redor, Israel deixa o seu Deus e vai adorar os deuses dessas nações, porque foi assim que sempre aconteceu nos tempos antigos, tanto quando Israel estava no Egito, depois na Síria, depois na Babilônia. Em todos esses países que Israel foi levado cativo, ele se envolveu com os deuses desses países. Então Deus chama isso de prostituição, e no caso chamando ali os países de amantes de Israel. Então por isso que a gente precisa treinar a nossa mente, treinar os nossos olhos para estar olhando para aquele lado do mundo, porque está escrito na palavra as nações que Deus entrará em julgamento são nações que estão lá naquele lugar. E hoje vemos os ataques que ocorrem sempre com as nações ao redor de Israel, atacando Israel, sempre são aqueles países que estão ali. Nunca são países do Ocidente atacando Israel, né? Ou vice-versa. E quando países do Ocidente são atacados também por estes que estão ao redor de Israel, porque querem atacar países que dão apoio a Israel, tal como Estados Unidos, às vezes Inglaterra, às vezes França, né? A Europa toda está sendo dominada por este povo lá do Oriente Médio. Então os ataques, quando ocorrem,
ocorrem também em virtude de Israel. Então, voltando para o texto de Daniel 11, ali vamos ver o profeta contando uma história de algumas mudanças políticas, né? Chega lá na frente, ele vai dizer que se levantaria um rei muito forte, mas quando ele estiver no alto do seu poder, né, no auge da sua vida, este chifre, que é chamado ali de rei, né, chifre é rei ou poder, seria quebrado. Ali entendemos que ele está falando de Alexandre o Grande, da Grécia. E após a morte de Alexandre o Grande, os seus generais subdividem o império em 4 partes. E 2 deles a Bíblia ressalta e vai começar a falar um pouco mais sobre esses. Não trata dos outros 2, mas sim daqueles que estão ao norte de Israel e ao sul de Israel. A Bíblia vai tratando só desses 2, chamando de rei do norte e rei do sul, a partir de Israel. Então, o reino ao norte de Israel, que compreende ali Síria, Irã, Iraque, Turquia, todo aquele espaço ali ficou sendo como o Império Seleucida. E o reino do sul, que compreende ali Egito, Líbia e Sudão, é conhecido como o Império Ptolomaico. Então, essa guerra ficou acontecendo por alguns anos. Ali no ano 200 a.C., né, que esses impérios se subdividiram e ficou essa briga com Israel no meio. Então, quando o reino do norte queria atacar o reino do sul, tinha que passar por Israel e vice-versa. Isso também acontecia. Então, para nos dar uma compreensão melhor do que realmente vai acontecer no tempo do fim, de onde o anticristo vem, o inimigo de Israel, como acontecerá, Daniel começa falando de guerras que vão acontecer um pouco à frente do seu tempo, né? Futuro para Daniel, mas já passado para nós, antes até de Jesus vir a essa terra. Por isso que Jesus, quando veio, ele pega uma profecia de Daniel e lança para frente, né? Que ele diz, quem lê Daniel, né, o livro de Daniel, entenda, porque ele lança a profecia lá para frente de novo, querendo dizer que não se cumpriu ali num rei Seleucida, né, chamado Antíoco Epifânio, que muitos compreendiam que já tinha se cumprido a profecia de Daniel nele. Jesus vem e diz, não se cumpriu nele, foi uma sombra. Isso está apontando para ainda o tempo do fim. E o tempo do fim ainda não chegou, né, para ninguém. Então, essa dinâmica que Deus tem na palavra de fazer as coisas parecerem como cumpridas, elas são só como fotos do que realmente virá um vídeo, digamos assim, que é uma coisa mais real, mais dinâmico, né, acontecendo ali. Então, ela vai apontando para o que realmente vai acontecer no fim dos tempos. E essa guerra de norte e sul com Israel no meio aconteceu por muitos anos. E isso voltará a acontecer no tempo do fim. De novo, essa coalizão do norte que vai ter uma briga com a coalizão do sul. E Israel está no meio, vai ter que se invadir Israel para atacar um ao outro. E a Bíblia diz que o Egito não escapará da mão do anticristo. Inclusive vai dizer que ele derruba 3 chifres. Não sabemos, né, se esses 3 chifres está se referindo aqui aos países cá do sul, ao sul do Israel, né? Como estamos falando ali de Egito, Líbia, Sudão e tantos outros ali que podem fazer uma coalizão, né? Porque tem os 10 chifres, os 10 reis. E 3 deles que vão querer ter resistência serão subjugados. Então todos darão o seu poder ao anticristo, devido a essa guerra aí. Então, a partir do versículo 40 do capítulo 11 de Daniel, nós vamos tendo essa dinâmica da palavra de Deus em falar o que vai acontecer no fim dos tempos. E a palavra de Deus cita os navios de Quitim. Quitim se refere ao oeste, se refere ao ocidente, né? Pode ser ali até a Europa, pode ser aquela área toda ali, ou aqui a América do Sul, ou a própria América do Norte, Estados Unidos, né? E tantos outros países ali que pode fazer uma coalizão.
tal como nós vimos na Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial foi toda aqui na Europa. Mas ali podemos ter uma ideia, porque houve uma coalizão, né, dos Estados Unidos com a Inglaterra, até com outros países, se juntaram, até o Brasil, né, foi participar na guerra lá na Itália, e houve essa coalizão para vencer a Alemanha nazista com Hitler. Então Hitler pode ter sido uma foto mais recente do que nós podemos entender que o anticristo fará. Muito pior ainda o anticristo fará. Mas olhando para a Segunda Guerra Mundial, nós podemos aprender muita coisa do que a palavra pode dizer ali, das táticas militares da movimentação. É o que a palavra de Deus vai nos apontar sobre o que o anticristo vai fazer. Porém, o anticristo fará isso com a sua base lá no Oriente Médio. Claro que o mundo todo poderá ser atingido, porque, tal como a Segunda Guerra, Hitler teve seus tentáculos lá no Oriente também. Ele teve seus tentáculos na África e em tantos outros países fora ali da Europa, né? O nazismo foi se expandindo. Foram praticamente 7 anos aí, né? Do ano 39 até 45, pegando até um comecinho do ano 38 ali. Então é uma foto, né, que a gente pode dar uma olhada, uma foto profética do que o anticristo fará. E no capítulo 11 vai dizer sobre esses navios de Quitim, que vai fazer com que o anticristo fique apavorado com essa notícia, que está vindo os navios de Quitim e estão destruindo as suas frotas, digamos assim, está fazendo ali uma resistência, né? Porque o anticristo terá resistência, apesar de todo o seu poder, ele terá resistência. E ao longo desses praticamente 200 anos de guerra antes de Cristo, Daniel está fazendo com que a gente mantenha os nossos olhos naquela parte lá, porque era uma guerra que envolvia Líbia, Egito, Sudão, Turquia, Síria, Líbano, Irã, Iraque, os países com nomes hoje, né? Eram chamados na época de Reino Seleucida e Reino Ptolomaico, mas estavam envolvendo a área geográfica desses países todos que eu citei aqui agora. Então, Daniel já estava apontando para olharmos para essa área geográfica, não importa qual o nome do país que está ali, qual é o nome do reino que está ali, né? Pode ser que num futuro ainda mais à frente mude-se o nome, mas a área geográfica ela não muda. É isso que Deus está interessado em manter o nosso foco, na área geográfica, porque as composições políticas podem fazer as mudanças, né? Um país que era um nome já não é mais país, por exemplo, a União Soviética já não é mais aquele tamanho todo, foi subdividido em vários países. E tantos outros países já houve mudanças e que hoje já são diferentes. Então a gente precisa estar de olho na área geográfica. E essa área geográfica é lá no Oriente Médio. E o versículo de Daniel vai dizer que no tempo do fim, o rei do sul vai colidir. Ele vai ter uma briga com o rei do norte, né? E o rei do norte virá com carros, com cavaleiros e muitos navios, né? E ele lá naquele parte norte de Israel entrará em países e transbordará e passará com uma onda, né? Vai passando uma onda por cima dos países de tanta gente. E qual é o país que está ali no caminho para atingir o Reino do Sul? Israel. Israel vai estar ali nesse caminho. E depois, com essa coalizão, o Reino do Sul e do Norte estará sendo comandado por um só contra Israel. Por isso que será algo que nunca houve e nem jamais haverá, porque será algo que só o Senhor Deus poderá livrar o povo dessa destruição total. E Daniel vai dando ali a cronologia da coisa, né? Nós citamos aqui os navios de Quitim, que é quando a resistência do Ocidente começa a incomodar ao anticristo. E ele vê que essa situação está ficando insustentável, ele fica furioso e vai atacar os que são da Santa Aliança. Isso está ali em Daniel 11, versículo 30,
que o anticristo voltará e terá um certo acordo, um certo respeito, alguma conversa ali com aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Você veja que há ali toda uma cronologia dos fatos. É só a gente ficar de olho nos fatos, nos acontecimentos e compararmos com Daniel 11 com, né, os outros profetas. Mas Daniel realmente tem muitos detalhes interessantes para nós. E o que estamos vendo hoje lá acontecer é nada mais, nada menos do que o que já está escrito na Bíblia e que está desde o tempo de Ismael e Isaac, desde o tempo de Esaú e Jacó. Falando especialmente desses dois últimos, Raquel, sua mãe, estava grávida e eles lutavam entre si na barriga dela. Esaú e Jacó tinha ali um movimento, estranho na barriga dela, e ela foi perguntar ao Senhor o que era aquela situação toda, que não era natural. Talvez ela perguntasse a outras mulheres que estiveram grávidas, e ninguém relatava nada disso, E aí o anjo diz para ela: olha, isso daí é porque você tem duas nações aí dentro que serão inimigas. Elas vão brigar entre si. Veja que coisa. Dois bebezinhos que eram inocentes entre si, mas já tinha ali dentro uma situação espiritual já definindo algumas coisas. E repito, Esaú, que gerou todo o povo ali do Oriente Médio, fora os israelitas, ele nasceu primeiro. Então ali essa luta, essa guerra vem desde o ventre de Raquel. E essa guerra que iniciou lá entre Isaac e Ismael, ela vai continuar com Esaú e Jacó. Apesar de Esaú e Jacó fazerem as pazes lá na frente, os seus descendentes não fizeram as pazes. E por isso vemos hoje essa grande guerra que há lá naquele lado, especialmente com Israel envolvido. E no capítulo 8 de Daniel, versículo 24, diz que o poder desse homem, que é o anticristo, será tão grande que ele vai destruir extraordinariamente, vai prosperar em tudo que ele fizer. E ele vai destruir os poderosos e também o povo santo. Povo santo aqui não está se falando de israelitas, os israelenses hoje lá. Está se falando do povo da igreja do Senhor, que também será perseguida. Então serão vários frontes de batalha. Aqueles frontes que será uma batalha direta com tanques e aviões e mísseis lá em Israel, e também o fronte religioso, em que o povo de Deus estará sendo perseguido, porque não poderá mais professar a sua fé com liberdade. O povo cristão não poderá fazer isso. Então, infelizmente, vai acontecer essa perseguição ferrenha, qual nunca houve e nem jamais haverá. E o versículo 39 de Daniel 11, ele vai dizer que ele vai contra as fortalezas mais fortes. E ele vai ter a ajuda de um Deus estranho. Olha que coisa interessante, Vai ser um Deus estrangeiro ou estranho. É um Deus que não é ali o Deus de Israel. Lembrando que o profeta é israelita, o profeta Daniel. Então ele vai falar que o inimigo terá a ajuda de um Deus estrangeiro, um Deus que ninguém conhece, e ele vai dar honra a esse Deus. Então já podemos ver que o anticristo não é um ateu, ele tem um Deus para honrar, e ele vai receber a ajuda desse Deus, e ele também vai dar muita ajuda, muita ouro, prata e talvez até terras àqueles que ajudarem. Eu lembro que Hitler fez isso, especialmente na França, com o governo na França. Os franceses entregariam as pessoas que ele queria e ganhariam alguns favores de Hitler. Então, isso voltará a acontecer. Aqueles que se unirem a ele com seus objetivos receberão dele alguns favores, E a Bíblia vai nos dizer que ele vai se encaminhar para a terra gloriosa. A terra gloriosa é Jerusalém. Jerusalém hoje
é uma cidadezinha desse tamanho, mas é chamada de Cálice de Tontear, porque todos os países ali, por alguma razão, querem Jerusalém. Na verdade, os países ao redor, porque Jerusalém ela é praticamente a capital de 3 grandes religiões, as 3 maiores do mundo, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Está ali envolvida Jerusalém nessa confusão religiosa, digamos assim, né? Então, a gente precisa estar de olho para identificar os passos, identificar em que ponto das profecias nós estamos, para que a gente não seja enganado. E no Novo Testamento vai nos dizer como a gente pode identificar o anticristo. Porque 1 João, capítulo 2, ele vai dizer assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí precisamos olhar ao nosso redor, olhar na TV e pesquisarmos, saber quem, de uma forma mais abrangente, nega que Jesus é o Cristo. E não só isso, ele continua dizendo, João, é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Porque aquele que nega o Pai, nega que o nosso Deus tem filho. Então ele está negando que Jesus é filho de um Deus e que Deus tem um filho. São 2 negativas aí. E aí ele continua, quem nega o filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então é esse o ponto que precisamos prestar atenção. Porque aquele que não tem o Filho, que não quer o Filho como sendo filho de Deus, ele está negando o Pai. E às vezes pensa que está com o Pai, mas o Pai estabeleceu uma forma de chegar até ele, que é através do seu Filho. E se alguém nega que o Pai tem um filho, então não chega ao Pai. Parece até uma confusão, mas é uma verdade, porque ele estabeleceu que a porta para vir até ele é através do seu Filho. Jesus disse, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, se não aceitar a Cristo, não tem ao Pai. E aí nós vamos entrando nos detalhes e vamos vendo. E o texto continua em 2 João 1:7, continua nos dando pistas. Ele vai dizer que muitos enganadores saíram ao mundo. Aqueles que não reconhecem que Jesus veio em carne. Este é o enganador e anticristo. É o próprio anticristo, não reconhece que Jesus veio em carne. Fica tratando aí de formas diferentes de Jesus. Foi só um profeta, não era o Filho de Deus, ele não é Deus, é isso, é aquilo, aquilo outro, não é o Messias. Então, isso vai nos dando pistas para que nós possamos abrir os nossos olhos de quem realmente é o anticristo. Então precisamos estar com nossos olhos voltados para aquele lado, aquela área geográfica na qual o profeta Daniel insiste em focar os nossos olhos. E que até hoje acontecem ali as confusões, as brigas, as guerras, que só pararão na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.